Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Hoje eu trouxe um convidado aqui que vocês podem inicialmente achar que é contraditório, mas não é, porque ele é o conhecedor das donas marcas. E eu acho que vai ser muito legal essa conversa com ele, porque ele conhece, ele trabalha há muito tempo no mercado, ele conhece muitas marcas, conhece o histórico de muitas marcas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje estamos aqui com o Matheus, do GKPB. Matheus, obrigada pela sua presença ilustre aqui. Eu não sei se você assiste o Diva da Depressão, que ele fala Donas Marcas. Você é o dono, você é o conhecedor das Donas Marcas. Querido das Donas Marcas. Então, é isso, muito obrigado. Obrigado pelo convite, né? A gente se conheceu lá naquele projeto da Ambev há algum tempinho. E estamos aqui agora, que né? Seja duradoura essa amizade. Tô muito feliz e, assim, é um assunto muito interessante. Eu vim pensando um pouco sobre... acho que se tem um assunto que é perene na comunicação, no marketing, é isso. Eu entrei na faculdade em 2009 e lá em 2009 muito se falava sobre, na época se falava muito sobre responsabilidade ambiental. Hoje a gente mudou um pouco o nome, a gente está muito falando de ESG agora, isso, né? Mas acho que o tempo todo, de 2009 até agora, que é o período que eu acompanho esse mercado, o tempo todo isso ficou em alta, mas acho que nunca teve tão evidente de como isso precisa ser discutido entre as marcas. Então, acho que é um assunto que nunca saiu da pauta, mas acho que mais do que nunca ele vai estar sempre aí, rodando aí na cabecinha dos publicitários, porque isso precisa ser um problema. Isso precisa ser uma solução, na verdade. E também tem a questão do consumo consciente, né? Você, como um cara que tem que saber das tendências e o que está acontecendo, é difícil você também pensar que, nossa, será que tudo que eu tô falando é para todo mundo? Não é? Conhecer os públicos. Então, acho que falar de consumo consciente aqui um pouquinho também vai ser bem interessante. Mas, primeiro, eu quero que você conte a sua história. Quero que você se apresente, conte como tudo começou. E no meio do caminho, eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Legal. Vou ficar à vontade. Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou o Matheus Ferreira, aí, para quem não conhece. E eu sou do interior de Mogi Guaçu, uma cidadezinha no interior de São Paulo, fica próxima de Campinas ali. Eu sempre fui apaixonado, encantado pelo universo do marketing e da comunicação. Logo que eu consegui comprar o meu primeiro computador, foi meio tarde, assim, perto dos meus amigos do colégio, né? Que foi em 2005. E eu era encantado com a história do computador, assim, era fascinado, passava horas ali brincando e tudo mais. E aí, um belo dia eu pensei, né? Se eu transformasse isso em profissão, acho que ia ser muito legal. E aí resolvi que queria ser publicitário. Só que na época eu morava numa cidade pequena, agência relevante, assim, de publicidade tinha uma só, né? E assim, tinham os amigos e os parentes do dono que trabalhavam lá, então eu sabia que eu ia ter muita chance. Até porque minhas habilidades sociais não são das melhores. E aí eu falei, nossa, acho que eu vou precisar ir para Campinas, que na época era a minha referência de cidade grande, né? E eu falei, acho que eu vou precisar ir para Campinas. E aí comecei a estudar em 2009, publicidade em Campinas. Aí nesse ano de 2009 foi um ano muito importante para mim também, que na época eu tinha um namorado que tinha acabado de começar a estudar aqui em São Paulo, na USP, e quando ele chegou aqui ele falou, Matheus, você precisa conhecer São Paulo, porque São Paulo é a terra da publicidade, você vai se encantar. E aí eu vim conhecer a cidade, me apaixonei, eu estava estudando em Campinas e fiz o Enem, eu estava estudando já pelo Enem, né, pelo ProUni, eu fiz de novo no ano seguinte, que eu já estava na faculdade, para tentar conseguir aqui em São Paulo. E consegui, aí vim estudar aqui em São Paulo, e assim que eu cheguei aqui eu fiquei maravilhado com o tamanho de São Paulo, com a imponência de São Paulo e com tudo que São Paulo representava para a área de marketing de comunicação. Você fez publicidade ou marketing? Fiz publicidade. Na verdade, o meu curso chamava Propaganda, Publicidade e Criação, que era um curso que ele era muito voltado
Ele tinha duas vertentes, né? Você escolhia a sua habilitação. Então, você podia se habilitar em marketing ou você podia se habilitar em criação. E aí, quando você se habilitava em criação, que foi o meu caso, você tinha menos aquela base mercadológica mais chata, de números, de negócios, e você tinha uma base muito mais de criatividade, então de software, de edição de imagens. Eu tive muita aula de desenho também, enfim. Então, a minha foi mais para esse lado artístico da coisa, que era o que eu gostava mais. Mas hoje, assim, hoje a gente lida com tudo assim, né? E aí, no meu último ano da faculdade, surgiu a ideia do geek publicitário, né? Eu gostava muito de tecnologia. O geek não tinha tanto essa coisa ligada ao mundo pop, como tem hoje, de cinema, essas coisas. Ele era uma coisa mais de tecnologia mesmo, em 2013, que foi meu último ano da faculdade. E aí eu tinha essa vontade de conversar, vontade de falar com as pessoas sobre diversos assuntos. Eu percebia que eu tinha uma visão diferente também dos outros veículos que já existiam, que era muito interessante também, porque não ia ficar falando mais do mesmo do que as pessoas já estavam falando. E aí em 2013 nasce o Geek Publicitário, então, que era um blog. E no momento onde já não se fazia mais blog, todo mundo falou que eu era completamente maluco de fazer um blog. E na época o Facebook estava bombando, né? As páginas de Facebook. E aí eu criei um blog, criei uma página de Facebook, depois veio o Instagram, e aí veio todas as redes sociais. Estamos aqui, quase 11 anos depois. Olha, pra quem falou que você era maluco, né? Pois é. E aí já tem algum tempo que a gente hoje é o maior portal independente de marketing e comunicação do Brasil, né? Então, desses que não estão atrelados a grandes grupos de comunicação, a gente é o maior. Então, eu fico muito feliz aí de depois de 11 anos ter conseguido chegar nisso. E, claro, também sempre cobrando as marcas aí posicionamento, tanto do ponto de vista de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, de diversidade e de vários outros assuntos. E foi assim que a gente se encontrou. E qual que é esse diferencial que você vê quando você pensou em... eu vou começar o Geek... E eu quero que... Você falou assim, não quero que seja mais do mesmo. Qual que é esse diferencial que você vê? O principal ponto, quando eu comecei, pouquíssimo se falava de pessoas que tinham vindo de histórias um pouco diferentes, de nascerem em famílias de classe média, estudarem boas faculdades. Boas faculdades, quando eu digo, eu estou falando faculdades renomadas, né? Então, faculdades que na época que eu entrei ali, por exemplo, eu não tinha a menor condição de pagar minha faculdade. Era maior do que o meu salário na época, né? Você fez onde? Eu fiz Mackenzie. Então, assim, caí no Mackenzie, que era um lugar onde as pessoas tinham experiências de vida completamente diferentes da minha, né? Então, imagina, eu cheguei no Mackenzie, vindo do interior, falando porta, garfo. E foi, assim, um choque mesmo cultural e também social, vamos dizer assim. Eu brinco que foi uma experiência sociológica estudar no Mackenzie, porque para mim foi realmente, assim, um grande choque, não do ponto de vista da crítica, mas do ponto de vista de diferenças mesmo. A gente tinha muitas diferenças e até hoje a gente tem. Então, assim, conservei pouquíssimos amigos da faculdade, né? E quando eu ia ver essas matérias de marketing de comunicação, a abordagem era das pessoas que tinham muitos acessos. E eu não tinha muitos acessos na época. Então, eu queria abordagens de uma pessoa que olhava para aquilo com empolgação, com a mesma empolgação de quem gostava muito do mercado, porém de quem não chegava lá, né? Então, por exemplo, as minhas primeiras matérias, eu não sabia nem o que era assessoria de imprensa, não sabia nada, entendeu? Então, as primeiras matérias, o que eu fazia? Eu abria de manhã vários outros sites, lia as matérias do que estava sendo falado, via o que eu achava relevante para o que eu queria construir quanto identidade do meu conteúdo e reescrevia. E escrevia posts baseados em 3, 4 matérias que eu tinha lido ali na internet. No começo foi assim, estabeleci que eu não ia parar enquanto houvesse algum tipo de crescimento, não importa se fosse uma pessoa a mais que estivesse entrando todos os dias, porque eu também já tinha tido outros projetinhos que eu tinha meio que desistido, tinha amigos que tinham projetos sensacionais e que desistiam porque achavam que tinha que crescer mais rápido do que estava crescendo. Uhum. E aí eu estabeleci que pelo menos por um ano eu ia ficar ali criando conteúdo diariamente. E acho que o nosso diferencial foi ter essa visão, que é a visão da maioria da população, porque assim, eu estava aqui em São Paulo tendo acesso a um monte de coisa, só que eu sempre conversei com o Brasil inteiro. Então hoje, por exemplo, 22% da minha audiência é São Paulo. É grande a audiência de São Paulo, mas a grande maioria não é de São Paulo. Então como é que eu vou conversar com um público que não é daqui, Sim. que não tem acesso às coisas que estão aqui, né? Uma das coisas que eu me diferenciei
foi cobrir os eventos e tentar trazer a pessoa para dentro do evento junto comigo. Então, conversar com a pessoa, nossa, que chique, olha que fulano de tal famoso chegou aqui, não sei o quê. São coisas, curiosidades do momento de que as pessoas têm também enquanto elas estão me seguindo. E acho que foi por aí um pouco que eu consegui ir me diferenciando e sempre procurando trazer esse olhar de diversidade, né? Na época, falava-se muito sobre o universo LGBT dentro de marketing e comunicação. Desde que a gente começou a criar bastante conteúdo em relação a isso, talvez você deva se lembrar, na época ali de 2016, 2017, foi um boom de propagandas voltadas para o público LGBT, né? Principalmente marcas de cerveja que antes objetificavam mulheres, você tinha de repente uma Skol patrocinando parada LGBT. Então foram assuntos que a gente deu destaque dentro do nosso canal e que a gente viu que automaticamente os nossos concorrentes viam que estavam perdendo espaço porque não estavam trazendo esses assuntos e começaram a trazer também. Então no fim foi bom para todo mundo e para toda a comunidade. Então acho que hoje a gente tem outras discussões muito relevantes, tem a questão da sustentabilidade e tem a questão aí também dos diversos grupos da sociedade e de várias outras populações minorizadas, digamos assim, que também estão precisando aparecer e a gente sempre buscou o tempo todo trazer essa representatividade dentro do site. Já vamos falar logo desse assunto que muito me interessa. Assim, eu estudei jornalismo, né? E eu sempre tive contato com muitos publicitários e eu ficava pensando muito sobre isso, assim. Poucas vezes eu dei a minha opinião sobre as propagandas que eu via na TV, porque publicitário nem sempre quer ouvir, né? É meio Quase triste. nunca. É, meio triste. E, tanto que a minha faculdade, os 2 primeiros anos foi com publicidade e os 2 últimos só jornalismo. Então era meio misturado, porque sim. a minha Comunicação isso. E aí, assim, o que você citou aí no começo do boom das propagandas, que queriam, uma hora era casal homem e mulher, depois passou a ser mulher e mulher, homem e homem. O que você achava dessas propagandas? Você acha que elas representavam mesmo? Levando em consideração que, às vezes, o produto, sei lá, não conversava muito com o que eles estavam propondo. Eu acho que a gente teve 2 momentos, né? A gente teve um primeiro momento onde todo mundo queria fazer parte da conversa, que acho que tem um pouco isso também, isso, né? Que é o que acontece com sustentabilidade hoje. Todo mundo quer falar. Exatamente, todo mundo quer falar sobre, não necessariamente tem conhecimento sobre aquilo. E também, o que era o grande problema no começo, que era... Não é uma coisa de dentro para fora, né? É aquela coisa de fora para dentro. Então, eu pareço ser muito interessante na minha comunicação, mas eu não necessariamente sou muito interessante internamente enquanto companhia, nos valores da minha empresa e tudo mais. Tô fazendo só por fazer. Do ponto de vista LGBT, que era que é um grupo do qual eu pertenço e que eu consigo falar com mais propriedade, eu via que as empresas tinham um pouco isso. Então, você tinha, por exemplo, um Burger King que estava ali colocando, mudando de nome para Burger Queen na Avenida Paulista para celebrar a Parada do Orgulho que acontece lá. Porém, começou a ser extremamente criticado porque quantos funcionários LGBTs você tem dentro do seu time, né? Quantos líderes LGBTs você tem dentro do seu time? Então, primeiro começou-se essa conversa do tipo, tá, legal, sabemos que você tá tentando trazer visibilidade pra gente, a gente acha isso bacana, mas a gente quer mais. Aí começou-se a cobrar essa história dos funcionários e tudo mais. Aí depois que chegamos nos funcionários, então, tá, e os líderes? Então, hoje, a gente talvez esteja num outro papo que tudo bem, tá, e quais são as empresas de pessoas que são LGBTs, que são os donos, que são os CEOs? Porque é com essas empresas que a gente quer falar. A gente não quer falar com uma empresa de um cara, um homem, branco, cis, heterossexual, que está no topo da empresa, que manda em todo mundo que está embaixo e que finge que tem uma empresa extremamente, né, diversa e que celebra. Diverso. E esse hoje é o grande problema, porque se você for ver no topo da pirâmide, né, são esses caras ainda que estão lá. Ainda são. E eles estão tentando fingir que as coisas estão legais aqui embaixo para que a gente não fique querendo pular lá para cima de novo, igual a gente já esteve e ouso dizer até que a gente já teve muito mais vontade de estar no passado do que hoje, porque hoje parece que as coisas estão um pouco mais abertas, principalmente nessa questão de diversidade, né? Então, a gente
teve vários momentos. E acho que esses momentos são para cada grupo. Cada grupo tem o seu momento, né? Então, depois você vai ter de pessoas trans que vêm um pouco mais tarde, mas chega, então, num outro momento e que também está se construindo até hoje, né? Aí você começa a ter não só as agências de publicidade, mas você começa a ter os veículos tentando trazer mais representatividade. Você começa a ver que todo o mercado começa a caminhar um pouco mais nesse sentido. Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer e acho que tem muita empresa fazendo coisa errada, né? Eu lembro que logo que começou essa história, a Boticário foi uma empresa, por exemplo, muito à frente ali do seu tempo no que eles fizeram, mas acabaram tomando decisões erradas. Eu lembro que acho que foi em 2016 também, por aí, eles colocaram um comercial de Dia dos Namorados. E esse comercial de Dia dos Namorados, em um determinado momento, um rapaz abria a porta para dar um presente pro outro e eles davam um abraço. Não tinha um beijo, não tinha nada, mas eles meio que se representavam como um casal. Sim. Isso passou na Globo, né? Então, assim, a gente achava que a gente estava numa discussão saudável na internet porque a gente estava dentro de bolhas de comunicação. E aí passou isso na Globo, uma TV aberta, massiva para todo mundo, no comercial da novela das 8, assim, então o prime time da televisão ali. E a marca começou a tomar o que a gente chama de hate, né? Ela começou a ser muito criticada pelo público e sofreu boicote de diversos grupos, principalmente esses grupos mais religiosos, mais mais ali que seguem mais à risca ali religião, e começou a ser extremamente criticada e boicotada do ponto de vista de terem várias manifestações contra a Boticário, por exemplo, na internet. Foi um momento onde não se tinha muito exemplo do que já tinha acontecido, né? E a Boticário deu um passo para trás e tirou a campanha do ar, meio que numa direção de falar assim, tá bom, vocês estavam certos, eu fiz uma coisa errada. Depois disso, eu lembro que a gente teve um hiato, assim, dessas comunicações, por exemplo, que falam de diversidade, que só lá depois, no final de 2017, começo de 2018, que a Avon, uma concorrente, entendeu que, já que ninguém daquele, principalmente o segmento de beleza, ficou com muito medo, né? Então, se não tem ninguém desse segmento fazendo isso, talvez seja a oportunidade de eu entrar, mas como é que eu vou entrar aprendendo o que foi feito ali atrás de errado, né? E aí a Avon fez um trabalho muito bom, que era assim, eles tinham uma campanha na TV que não trazia o público LGBT, só que eles colocavam nas redes sociais com a mesma identidade, a mesma campanha trazendo o público LGBT. Então, e isso extremamente segmentado do ponto de vista de redes sociais, que você consegue selecionar lá a exclusão de públicos religiosos, por exemplo, entendeu? Consegue fazer esse tipo de, que a gente chama de negativação de palavras-chave dentro das plataformas aí, como Google e Facebook. No final do dia, quem estava aberto a esse assunto tinha a sensação de ter assistido na TV. Entendeu? Mas não via na TV, porque não ia pra TV aberta. Porque era arriscado demais colocar isso. E aí eles começaram a fazer esse trabalho. E aí a Avon foi trazendo de novo essa pauta. Que hoje eu acho que, assim, tá super desenvolvida. Não tá exatamente onde a gente quer, mas tá num momento muito legal. A ponto da gente poder trazer outras pautas pro centro do debate e poder discutir elas. Então, acho que, assim, aos poucos a gente viu também, nesses 11 anos, a publicidade evoluir e a sociedade evoluir. E uma coisa retroalimenta a outra. A publicidade evolui e traz esse debate para o centro da sociedade. A gente sabe como a publicidade influencia os debates da sociedade o tempo todo, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, a sociedade também influencia, obviamente, a publicidade, porque, no final das contas, o ponteiro precisa girar para cima, né? E não para baixo. E as coisas precisam acontecer. Mas, nesse caso, especificamente da Boticário, você acha que teve um erro aí mesmo na campanha em si ou falta de estratégia? Porque, assim, novela da Globo ainda é aquele negócio de moral e bons costumes, né? Sim. E aí você coloca uma propaganda que vai estar um monte de gente assistindo que acredita ainda na moral e nos bons costumes. Em 2016, né, que a gente tá falando. Ali não faltou, talvez, um pouco de estratégia? Você acha que, às vezes, falta um pouco de estratégia das marcas para comunicar o que eles querem? Me mostrou um pouco. Eles sabiam, tá? Eu tinha informações, assim, meio em off, de que eles sabiam que isso iria gerar discussão.
Eles sabiam que era uma propaganda que seria polêmica, digamos assim, tá? Então, eles sabiam que isso ia gerar debate, ia gerar discussão. O que eles não sabiam é que a marca ia tomar um boicote a ponto de realmente influenciar, né? Então, porque você pega depois, então, vamos supor, é uma empresa que depende muito dos franqueados, né? Que vão ter suas lojas ao redor do Brasil. Então, imagina você depois ter que lidar com o seu franqueado que tem uma loja da sua empresa e as pessoas estão indo lá xingar ele, porque a sua empresa, a empresa dele, né? Porque ele representa aquela empresa, também é a empresa dele, tá passando propaganda de gay na televisão e eu não gosto de gay, então não vou mais comprar dele. Entendeu? Então você começa a ter esse tipo de coisa que talvez não tenha sido calculado. Aliás, muito provavelmente não foi mesmo, né? Tipo, não tinha ninguém ali pra mostrar. Faltou estratégia, porque obviamente isso é parte da estratégia. Sim. Você tem que considerar todos os possíveis danos. Mas eu vou aqui também defender um pouquinho o trabalho deles. Primeiro, porque acho que foi muito pioneiro. Então, ainda assim, exigiu muita coragem de colocar isso no ar. E também, eles erraram, mas eles não tinham um modelo a seguir. Eles estavam inventando um modelo que ia ser seguido, né? Então, quando você não tem muita referência de como fazer a hora que deu merda, vamos dizer assim, quando você não tem esse modelo do que fazer depois que deu problema, você precisa lidar da forma que você acha mais relevante. A gente teve um caso agora, vou entrar bem rapidinho nele, do Burger King, que colocou lá uma propaganda com Kid Bengala. Não sei se você viu, que foi uma propaganda que também foi extremamente criticada. E que é uma propaganda que, por outro lado, eu acho bem ruim também. Eu acho realmente muito ruim. E foi mais ou menos a mesma coisa, né? Eles tiveram que tirar do ar aquela campanha, porque aquela campanha estava incomodando uma galera. Quase que o mesmo público, né? Só que as duas campanhas, obviamente, não tem nada a ver. Uma falava de um ator de filme adulto e a outra falava de diversidade. Não tem nada a ver do ponto de vista do que elas entregam. Mas o resultado foi mais ou menos o mesmo. Então, por exemplo, hoje, será que alguém chamaria o Kid Bengala para fazer uma ação? Jamais. Por quê? Porque você já tem um exemplo de que deu totalmente errado com uma outra marca. Então é muito mais fácil de você tomar decisões depois disso. Mas eu acho que, assim, tomaram decisões erradas, foram o case de fracasso para todo mundo estudar e depois para a Avon poder chegar e em cima disso falar, olha, eu tenho uma ideia. E se a gente fosse pelo caminho das redes sociais e tentasse fazer por aqui? E foi aí que ela ganhou espaço, gerou conversa, ganhou muita mídia espontânea e conseguiu fazer o trabalho de uma forma bacana e também que depois todo mundo olhou e falou, olha, parece que tá dando certo ali. Acho que vale a pena, porque daí para copiar tem um monte de gente, né? Como diria, né, o velho ditado, no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Depois que tá pronto é muito mais fácil, depois que né? tem alguém dando certo com aquela estratégia, você pegar aquela estratégia e adotar no seu trabalho é muito mais simples, mas construir a estratégia é arriscado e muito difícil. Precisa ter muito conhecimento de negócio para conseguir saber quais decisões tomar. Tenho certeza que eles tomaram a decisão errada, talvez se fosse hoje eles pudessem voltar atrás, eu tenho certeza que eles teriam mantido, porque aconteceu algo muito semelhante com a Nike, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando eles estavam patrocinando um determinado jogador, que se não me engano era de futebol americano, e esse cara protestava contra... Eu posso falar alguma coisa errada agora, mas acho que era contra a violência contra os negros nos Estados Unidos, que ele se agachava durante o hino nacional e a Nike era patrocinadora desse jogador. As pessoas começaram a queimar todos os produtos da Nike fazendo live na internet. Pensa, você é o dono da Nike, né? Você é o responsável pela marca Nike nos Estados Unidos. Você está olhando as redes sociais, as pessoas estão queimando o produto da sua marca. Você entra em pânico. Não tem como não entrar em pânico numa situação dessa. A Nike manteve a posição, continuou. Por quê? Porque estava muito bem definido que isso poderia acontecer. E se aí você definiu que isso pode acontecer, segura. Tem que segurar. Não adianta, né? E aí uma hora... o caos passa, né? Porque nunca vai ficar o tempo todo ali naquele problema. Uma hora isso vai fazer assim, independente se você teve uma estratégia boa ou uma estratégia ruim. Uma hora as pessoas vão esquecendo um pouco, óbvio, vai ser lembrado por muitas pessoas em diversos momentos, mas as coisas vão voltando para o seu caminho normal. E se é um valor que a sua empresa tem, acho que tem muito isso também hoje, né? Na publicidade de hoje, os valores da marca, eles são muito importantes e muito relevantes dentro de qualquer estratégia. Então a Nike continuou, as ações deles fizeram assim, depois fizeram assim, né? Quando você vê que você aposta em algo que vai dentro do que você acredita enquanto valor e também nos valores do seu público, do público que você quer ter, não tem jeito, vai funcionar. Só precisa ter um pouco de paciência, porque talvez a curva faça isso aqui. Né? Só um recorte que eu quero fazer dessa conversa que a gente teve agora,
que ele tá falando exatamente do S do ISG aqui, se vocês pararem para analisar. Ele tá falando sobre trazer pautas importantes, trazer o posicionamento das empresas, que é uma coisa que na sustentabilidade a gente precisa muito para entender o consumo consciente, de quem que eu compro, de quem que eu não compro. E trazendo agora esse assunto de consumo consciente, queria falar sobre duas coisas que eu vejo que, assim, faz parte da publicidade, né? Que é para encantar o cliente, o consumidor, que são as embalagens e a comunicação, né? Que tem naquela embalagem. E a frequência de que cada marca tem que vender e produzir e a galera tem que comprar. Então, assim, celular. Cada hora tem um celular novo. Computador. Cada hora tem um computador novo, marca de chocolate. Então, assim, como que você vê isso? Como que, e ainda você que está há tanto tempo, quando que isso se tornou para você e qual dica que você dá para as pessoas disso ser responsável? Porque se você for comprar tudo que você anuncia... Acabou, né? Você não vive, não tem você nem não salário tem para isso, dinheiro. quanto mais a questão do meio ambiente, né? Da sustentabilidade. Eu acho que, assim, a gente está num momento muito embrionário dessa discussão. Não acho que a gente que as marcas sabem falar sobre isso. Não acho que as marcas sabem agir em relação a isso. Eu acho que a gente está naquela primeira fase que eu te falei, que é de fora para dentro ainda, Sim. né? Então eu preciso comunicar muito e não necessariamente fazer muito, né? Enquanto marca. E eu acho que, no final das contas, quando a gente tá falando do que as empresas têm feito, o que eu acho que elas estão fazendo, assim, elas estão num patamar onde o primeiro lugar é o fator lucro e no segundo lugar a gente tem a questão da sustentabilidade. Então vamos supor, vou trazer um exemplo aqui. Todo mundo adotou muito rápido a história do canudo, né? Você já viu? Acho que não teve nada na face da Terra que foi adotado tão rápido do ponto de vista de sustentabilidade quanto a história do canudo. Por quê? Canudo gera custo, gera logística. Então, no final das contas, se eu tirar o canudo e dizer que eu sou sustentável, eu acabei com o meu custo rapidinho e sou sustentável. Olha que soma incrível, né? Olha que coisa linda. Então, de cara, todo mundo acabou com o canudo, acabou com aquelas tampinhas de copo. Então, se você vai, por exemplo, numa rede de fast food no shopping, você tá na praça de alimentação do shopping, você chega lá para comer, ninguém vai te dar canudo mais. Ou pode ser até que tenha a história do canudo de papel e tudo mais, para algumas situações onde necessariamente você vai precisar do canudo, mas assim, foi acho que talvez a ação de sustentabilidade que eu vi acontecer mais rápido. A gente teve algumas legislações que proibiram canudo e tudo mais, mas assim, do ponto de vista das empresas, você vê que foi assim tomar essa decisão. Por quê? Porque é muito fácil tomar uma decisão onde você economiza grana. Agora, o que a gente precisa é de empresas que tomem decisões onde isso vai impactar financeiramente e vai reduzir o lucro delas. Quais empresas estão dispostas a fazer isso hoje? São poucas. Principalmente olhando para o hoje, porque o que elas precisavam fazer era olhar lá na frente, enquanto construção de marca, enquanto valores, o que isso vai agregar para elas. A gente tem muitas empresas que estão começando a pensar mais nisso, né? Tem uma empresa que sempre vem à minha cabeça que vai justamente disso que você falou, né? Por exemplo, a Samsung. A Samsung é uma empresa que eu conheço muito bem, sou muito próximo deles. E todos os eventos de Samsung que eu vou, eles têm alguma parte para falar de sustentabilidade dentro do evento. Que legal. Né? Óbvio, é uma empresa de tecnologia, tecnologia é algo muito danoso do ponto de vista sustentável, porque por diversos motivos, motivo que eu nem sei que existe, mas eu sei que ainda vão estar lá, né? Porque o ponto de vista da tecnologia, um celular tem que ser lançado novo todo ano, porque se não lançar um celular novo, seu concorrente lançou e você não tem nada de novo para mostrar, né? Mas a Samsung tem projetos que eu acho muito legais. Então, por exemplo, hoje todas as embalagens deles são embalagens sustentáveis, então são caixas de papelão. Você não tem mais nada de plástico dentro das embalagens dele, quando você compra uma TV, por exemplo. Então, antigamente a gente tinha aquele que chama de berço, né, que vem lá, a TV precisa estar toda encaixadinha, tudo era plástico, enrolado em plástico bolha, não sei o quê. Então, hoje em dia é tudo papel. Então, eles tomam um cuidado extremo com isso, de fazer as embalagens não só recicláveis, né, porque eu adoro
quando fala, é reciclável, claro, tudo é reciclável, né? Do ponto de vista, se você olhar e pensar que dá para reciclar, praticamente tudo é reciclável, né? Mas fazer algo reciclado, né? Que já foi reciclado, Sim, já é exato. feito de um material reaproveitado, né? Eles têm muito isso, eles tinham um projeto muito legal de você transformar as caixas da TV, por exemplo, em uma casinha de gato. Então, você dobrava toda ela ali e formava uma casinha de gato. Então, trazer novas utilidades para esses materiais e também uma coisa que eles começaram agora, ainda é essa história um pouco embrionária, mas a utilizar plástico reciclado dentro dos equipamentos. Então, os botões, de repente, dos aparelhos são feitos com plástico reciclado. Alguns componentes internos que são equipamentos que dá para fazer, porque isso também vai depender da tecnologia que você tem para conseguir utilizar isso, né? Sim. Então, hoje eles utilizam, eles têm uma porcentagem lá Eles têm, inclusive, um projeto que eles retiram plástico do oceano. Tem um projeto que a pessoa pode descartar de maneira consciente, eles reaproveitam. Eles realmente essa eles têm uma de logística consciência... reversa também é muito importante, né? Para você não ter as pessoas jogando as coisas em qualquer lugar. Então, acho que assim, é óbvio, de novo, eu acho que ainda está naquela fase de que é o que dá para fazer que ainda não vai me gerar tanto custo do ponto de vista de marca, assim mesmo, de financeiro, né? Mas eu acho que, por exemplo, está muito à frente de outras empresas do mesmo segmento. Falando ainda do mesmo segmento, a Motorola, eu conversei com eles recentemente, eles também têm várias coisas discutem muito esse assunto. Eu estava no evento deles esses dias e eles falaram assim, Matheus, a gente tem feito coisas muito legais, por exemplo, tá vendo esse evento aqui? E evento tem muita cenografia, aquelas coisas que é feita para um dia, né? Para durar ali 5 horas de um evento, né? Ela falou, tudo isso aqui que está aqui, tudo isso aqui é reaproveitado. A gente leva para o shopping, a gente leva para não sei onde, a gente faz um showroom. Por quê? Então, todo esse material de cenografia, tudo isso aqui que está aqui, a gente vai utilizar para vender depois para o nosso consumidor. Então, a gente reaproveita tudo e a gente não joga nada do que está aqui fora. Porque para a gente vai economizar, né? Eu vou ter, obviamente, um custo de logística para levar isso para outros lugares, mas eles acabam economizando e fazem esses eventos grandiosos e tudo mais e não jogam nada fora. Não é, por exemplo, uma prova do BBB, por exemplo, que eu fico pé da vida de olhar. Senhora. Gente, olha o custo daquilo, né? Olha o tanto de coisa envolvida ali, olha o tanto... A empresa fala de ESG para fazer uma prova de BBB que vai durar... Exato. 30 minutos na televisão no máximo... E depois acabou, joga fora. E a maioria das marcas que estão lá, fazendo propaganda e fazendo prova do líder e fazendo um monte de coisa, são essas marcas que falam que são sustentáveis. Exatamente, tem marca falando de sustentabilidade nessas provas, inclusive. Gente, olha, eu quero morrer de catapora quando eu vejo essas coisas, porque é realmente isso que você falou. Quando você falou no início do canudo, né? Eu via logo no começo que essa febre do canudo pegou, que eles tiraram o canudo, só que gastavam, sei lá, acho que o custo que eles não tinham com o canudo, eles investiam em mais, sei lá, coisa de marketing, mais banner, mais não sei o quê. E aí, no final das contas... Não adiantava nada. Não adiantava né? nada, porque tava trazendo tava na cabeça deles trazendo uma consciência do canudo, que no final das contas estava gerando resíduo do mesmo jeito, né? Exato. Eu acho que a gente está também num momento onde o público não entende muito sobre sustentabilidade. Exato. Né? Porque quando o público não entende, ele não sabe o que cobrar. Né? Se você não entende, você não sabe o que cobrar. Então, pode falar de sustentabilidade no intervalo do BBB, e aí quando volta tem uma prova que não é nada sustentável, mas passou, batido, né? Ninguém vai refletir sobre isso. Então, acho que falta um pouco de educação do ponto de vista da população, de compreender um pouco mais sobre sustentabilidade, para entender o que cobrar enquanto das marcas, no fim das contas, né? E muitas marcas se aproveitam disso, né? Óbvio que se aproveita, vamos dizer assim, da ignorância do consumidor em relação a esse assunto e finge que está fazendo alguma coisa. É a história que eu falei. O material é reciclável. E daí? Entendeu? Tipo, eu sou reciclável, eu sou compostável. Inclusive, depois que eu morrer, pode me enterrar lá que tá tudo certo. Ai, gente. E aí, aproveitando isso que você falou do marketing enganoso, né? Vamos falar um pouco sobre marketing de influência, que é uma coisa também que me quer me matar de catapora, que é ver marcas
que até às vezes tem um produto interessante, porque assim, na sustentabilidade, se a gente vai falar, no seu caso, quando você fala de alguma marca, você tá ali falando, pode ser até uma marca útil, né? Um computador, a pessoa vai usar. Até uma marca que vai ali despertar uma vontade. Ai, quero comer um chocolate. Dentro da sustentabilidade, eu tenho que falar de marcas que, de fato, vão resolver um problema para te ajudar a gerar menos lixo. Então, assim, às vezes eu até vejo marcas que são interessantes nesse quesito de... Realmente, ele vai ajudar o consumidor a gerar menos lixo. Mas tem aquelas marcas elites que elas só querem aparecer para pessoas que não são sustentáveis. Sim. Você vê... O que você vê? O que você pensa sobre isso? Assim? Porque ao mesmo tempo que a pessoa vai estar fazendo um stories falando compra isso daqui que é sustentável. Ela tá lá tomando um café no copinho plástico, jogando um canudo fora e... Não sei, parece meio contraditório. Se eu fosse dona de uma marca e eu contratasse você para fazer uma publicidade de um produto sustentável e no próximo story você estivesse fazendo uma cagada dessa, eu cancelava o contrato. Eu não continuava. Exato. Eu acho que falta coerência no discurso. Exato. Né? Gente, juro, assim, eu conheço muitos diretores de marketing, né? Os chamados CMOs aí. Eles são as pessoas menos sustentáveis que eu conheço. Eu posso falar assim, 90% não tem nada de sustentável. E eu acredito. Né? Porque a gente sabe qual é o estilo de vida dessa galera. É uma galera que tem grana, teria grana suficiente para investir em coisas sustentáveis, porém não é assim que eles gastam o dinheiro deles. Eles têm tanta grana que o desperdício para eles pouco importa. Né? Então a pessoa vai, ela almoça num restaurante caríssimo e joga mais da metade da comida fora. Né? Ela tem ela só anda de carro, um carro próprio dela, que ela acorda de manhã, cata o carro dela e vai sozinha pro trabalho, né? Então, assim, ela tem todo um estilo de vida que é extremamente danoso do ponto de vista, se você pensar, nossa, se a gente pegar toda a população brasileira e todo mundo tiver esse estilo de vida aqui, acabou o Brasil rapidinho, né? E depois estão ali falando de sustentabilidade. Não faz o menor sentido. Eu nunca vi mesmo um diretor de marketing realmente comprometido com esse assunto. A não ser que seja de uma empresa que fale especificamente disso. Conheci, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dele agora. Não quero errar o nome dele, não vou falar. Mas o cara do Já Fui Mandioca. Não sei se você conhece esse projeto, Sim, Já Fui Mandioca. Maravilhoso. Ele é um querido, ele é muito gente boa. A gente conversou num projeto de Johnny Walker. Inclusive, que Johnny Walker completou 200 anos. E aí Johnny Walker fez um projeto muito que falava sobre sustentabilidade. Eles tiveram, assim, como era Johnny Walker, né? Então a história do andarilho, né? Eles contrataram um cara que rodou toda a costa da América Latina retirando o lixo das praias para fazer esse projeto. E eles também impulsionaram empresas que falavam de sustentabilidade. E uma dessas empresas era a Já Fui Mandioca, que faz ali utensílios a partir da mandioca, né? Utensílios do resíduo descartáveis. da mandioca. Exato. E a gente conversou muito e eu falei, caramba, o cara entende do que ele tá falando ali. Quando ele vai fazer a divulgação do negócio dele, ele falou pra mim, não, porque a mandioca é isso, não sei o quê. Aí ele ainda falou pra mim, não, porque esses canudos, por exemplo, que vem escrito biodegradável, eles são piores pra natureza. Muito. Porque eles se dissolvem do tipo assim, ficam em micropartículas, mas... O plástico não sumiu dali, ele existe, ele só está ainda mais espalhado dentro da natureza do que efetivamente ficaria se fosse um canudo inteiro, que seria mais fácil alguém chegar ali, catar e tirar ele dali, né? E isso mudou muito a minha visão. Então, pouquíssimas empresas, como é o caso dessa, que são empresas que normalmente trabalham diretamente com esse assunto, mas de empresas que não trabalham com esse assunto, é muito difícil. E aí, quando você traz isso para dentro do marketing de influência, eu acho que os influenciadores também muitas vezes são assim, né? Eles estão ali falando, a marca tá pagando, eu tô falando de sustentabilidade. Parou de pagar, eu tô falando besteira, tô fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o seu perfil, tinha muito essa história do eu quero parecer grande, e quando o influenciador quer parecer grande, normalmente ele esbanja muito e desperdiça tudo, né? Então ele vai de Uber, ele vai... ele não anda de metrô. Já viu um influenciador grande andar de metrô? Eu nunca vi. Nunca vi. Né? Só de avião. Se ele vai pra fora do país. Nova York, aí todo mundo anda de metrô. Aí, na Europa, na Europa nos Estados todo Unidos mundo. É bacana andar de metrô. Agora, em São Paulo, que é uma das melhores linhas do mundo, ninguém anda de metrô. Anda de metrô. Incrível. Imagina, já pensou andar de pé ali ainda? Né? Então, assim, não tem isso.
anda de avião, os mais, né? Você pega uma Hypados, Virgínia da vida, andar de jatinho, avião de presente, entendeu? Então, é esse estilo de vida que nada tem a ver com o que depois muitos desses influenciadores e muitas dessas marcas que contratam esses influenciadores vão pregar. Então, falta coerência no discurso e falta coerência no discurso de novo, porque o público não está refletindo sobre isso. A população ainda não parou para olhar os impactos disso. Eu acho que em alguns lugares a gente já está começando a ver uma mudança disso. Eu vi uma pesquisa recente, que eu não vou lembrar agora de qual foi o instituto, mas a pesquisa dizia que a principal preocupação para as marcas nos próximos anos são as questões climáticas. Por quê? Porque a gente viu o que está acontecendo. A gente viu o que aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo. A gente tem ficado dias e dias sem energia porque as árvores estão todas caindo quando dá uma chuva. E por que a gente tem esses baita temporais totalmente, né, fora do comum que a gente não vinha tendo antes? Óbvio, nesse ano a gente teve a história do El Niño, que é uma coisa atípica, mas todos os especialistas estão dizendo que o futuro vai ser cada vez mais assim. Mais cheio de eventos que não são muito comuns do ponto de vista de eventos climáticos, né? As empresas perceberam isso e os consumidores agora estão parando para refletir. Ah, então... E a Enel? O que ela está fazendo? Porque não é possível ficar uma semana sem energia na minha casa. Então, aí agora os consumidores aos poucos estão parando para refletir sobre isso e tentando entender, então, que é preciso pensar de uma maneira um pouco diferente e cobrar essas marcas. Não, se a árvore caiu, a árvore não caiu sozinha, a árvore tem 20 anos que ela está aqui, do nada agora ela caiu, o que foi que aconteceu, né? Então, acho que aos poucos vai ter que doer um pouco na pele, né? Vai ter que doer no bolso e vai ter que doer no consumidor para ele começar a fazer essas cobranças que são e sempre foram importantes, mas eu tenho certeza que nos próximos anos, os profissionais de marketing e comunicação que tiverem esse pensamento, que forem... né, a gente fala muito sobre diversidade, sobre letramento, né, de diversidade. Acho que precisa de um letramento do ponto de vista de sustentabilidade também para entender sobre o assunto. E assim, não é um consenso, né? Acho que tem isso também, né? Quando você fala de sustentabilidade, você não tem um consenso. Não é todo mundo que fala sobre o assunto, que entende sobre o assunto, que pensa da mesma maneira. Mas acho que a gente precisava começar a encontrar mais esses pontos de convergência de todo mundo, para todo mundo cobrar junto. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas você acha que ainda está nesse ponto das marcas escolherem o influenciador pelo que ele parece, né? Porque... Normalmente é pela audiência, né? Normalmente elas vão assim, né? Vai pela audiência. Então, não importa se é sustentável, o pensamento do mercado, ele tá muito atrelado à história da mídia de massa, que é a TV, o jornal, que foi o que a publicidade fez durante muitos anos, né? Então, hoje você pega um influenciador... Ah, por que Virgínia? Não, ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Fala lá com ela, não importa se ela deu um jatinho pro namorado dela de presente, pro marido dela. O importante é que ela tem... audiência, alcance, vou alcançar muita gente, né? O que ela tem que conversa com a minha marca? Não sei, não estudei ela, né? E aí depois a gente acaba tendo casos de influenciadores que acabam, né, prejudicando a imagem construída há anos de determinada marca, né? E isso acontece muito também. E tem um caso recente, por exemplo, de Heineken, que não é exatamente do marketing de influência, mas eles quiseram aparecer nas redes sociais escoladinhos. Fizeram lá um post de, não sei se era segunda sem carne. Ah, sim, lembro, foi. Você lembra dessa história? Porque o lúpulo, ele é totalmente vegetal. Foi num dia, acho que foi no dia do Mundial do Veganismo, alguma coisa assim. E aí a galera que come churrasco... Aí, e assim, né, você precisa entender dentro de que cadeia você tá, porque você tá dentro da cadeia do agronegócio ainda, embora você não seja carne... Você está dentro dessa cadeia e os seus fornecedores, né? E ela começou a tomar um boicote nesse nível, do tipo assim... então tá bom, então você não precisa do agronegócio, porque assim, o nosso principal negócio é carne, e a gente está também fazendo esse seu negócio aqui de lúpulo, então a gente não vai fornecer nada para você, a gente não vai fazer isso. E aí, de repente, toda a cadeia, que eles não estavam esperando, eles achavam que eles iam ser muito bem recebidos pelo público ali, consumidor de cerveja ali... E, obviamente, a gente tem todo um contexto político da época também, que era um ambiente onde isso estava acontecendo. E aí as pessoas começaram, então, a falar, não, então eu não vou mais tomar. E tomaram esse mesmo boicote e acabaram removendo o post do ar. Sim. Outro grande erro. Colocou, deixa que uma hora vai esfriar. Eu também acho isso. Ou seja, não estava dentro do que a empresa acredita e tem como valores. Sim. Se tivesse...
teria mantido no ar, como, por exemplo, foi o caso lá da Nike. Eu acho que esse caso específico faltou estratégia e eles queriam, acho que, trazer o público vegano para eles, só que o público vegano ainda, apesar de... E assim, eu não estou fazendo uma crítica ao público vegano, porque eu falo de veganismo e eu acredito que a gente tem que reduzir o nosso consumo de proteína animal. Só que assim, a gente tem que ser... ciente de que o público vegano ainda é muito menor do que o público que come carne. E o público que come carne é realmente quem sustenta a galera o mercado da cerveja. Não tem como tirar isso. Então, faltou realmente um pouco de estratégia nessa... Faltou. Ou então entender que, assim, gente, do ponto de vista de... o que eu tô tentando promover aqui? Eu tô tentando promover a redução do consumo de carne. A Heineken não tava ali falando, parem de comer carne, por favor. Não era esse o discurso, né? Era uma sugestão de reduzir o consumo. Eu tô dizendo que, apesar de estar inserido, e é muito legal que empresas que não tenham nada a ver com isso, porque se é uma empresa que só fala sobre veganismo, mas para uma marca vegana, por exemplo, você chega lá e vai falar com convertidos. Com quem que você vai falar? A marca vegana aposta, né, Dia Mundial do Veganismo, não lembro exatamente o que era a data que eles estavam celebrando ali, mas ok, todo mundo vai celebrar, vai ser lindo, incrível, e você falou com quem que pensava diferente? Ninguém. Então é legal ter marcas que falam com públicos que são fora dessas bolhas para trazer a discussão para outros ambientes e a gente avaliar como isso vai. Só que eu acho que faltou ali um pouco de força de vontade para sustentar. Não, gente, isso aqui é uma coisa que a minha marca... Pô, que marca que fala que não acredita na sustentabilidade? Nenhuma. Então, será que você não acredita? Você acredita mesmo? Porque assim, tô achando que você não acredita muito. Porque se der algum probleminha, você vai lá e apaga a sua publicação. Entendeu? Então, faltou esse valor mesmo, esse pilar, né? Não é um pilar hoje. É essa coisa assim pra ver, para as pessoas verem. Né? A gente aproveita uma marca aqui, um dia mundial daqui, a gente aproveita um dia nacional dali. E aí a gente vai vendo se o nosso público aceita. No final ficou mal com todo mundo. Quem comia carne não gostou da história e também de falar do veganismo. Não importa se apagou ou não, já tá ali bravo com a marca. E quem era vegano, ou quem era, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou vegano, mas eu sou simpático a essa ideia do veganismo. Eu acho que tem tudo a ver. E acho não sei como que eu posso dizer filosofia assim, de vida, né? É muito interessante, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade, né? E eu que sou simpático a essa ideia, falei, o que você tá fazendo, Heineken? Fez tudo errado, sabe? Fez tudo errado. Enfim, bola pra frente, vamos tentar de novo ali na frente. Mas você vai ver, a Heineken não vai mais fazer isso tão cedo, né? E ao mesmo tempo, a gente abre o espaço para que um concorrente veja que isso aconteceu e que já não cometa o mesmo erro. Sim. Então, talvez daqui a pouco a gente vai ver alguma outra empresa fazendo alguma coisa de outra forma, muito mais organizada, porque precisa ter essa pessoa que vai lá e dá o start. E aí, vamos voltar só um pouquinho no que você falou no começo, do conversar com as pessoas, de trazer a pessoa para perto. Esses exemplos aqui que você trouxe, né, já mostra que às vezes falta isso, né? Parece que a marca, ela, de fato, tudo bem, a gente entende que de fato ela só quer vender. Mas você não acha que falta esse negócio da marca? Olha, deixa eu me apresentar antes de pedir pra você comprar, sabe? Não falta um pouquinho disso? Porque, assim, eu assisto seus stories todos os dias. Todos os dias. É regra. E eu sinto isso quando você fala, sabe? É assim, você nem tá falando de uma marca própria, você tá falando de outras marcas. Mas você tem esse negócio de... Eu sempre falo de consumo consciente, eu não vou mentir que eu sinto vontade de ter tudo que você anuncia lá, mas eu tenho a ciência de que eu não posso ter tudo e que nem tudo serve pra mim. E ter também essa questão da marca de entender. Não é pra todo mundo que eu vou vender, não é todo mundo que é meu público. Você não acha que falta isso um pouco? Sim, acho que falta. Eu, às vezes, recebo coisas que não tem nada a ver com o que eu falo. Muitas delas não vão pro ar. E muitas vezes eu devolvo ou eu falo pra marca, ó, tá aqui disponível se vocês quiserem vir retirar. Porque não tem a ver com coisas que eu gostaria de promover. Isso já aconteceu inclusive isso. Acho que isso acontece com todo mundo, né? De me oferecerem para fazer uma publi ou alguma coisa de algo que não representa coisas que eu acredito. De maneira geral,
o que eu gosto de ter para mim é assim, eu vou falar de muitos produtos diferentes, né? De diversas categorias diferentes, porque no final eu estou falando sobre criatividade. Então eu vou falar de coisas que são criativas e relevantes que estão acontecendo ali no mercado. Não é porque eu tenho acesso a todos esses produtos que eu acho que o meu público precisa ter acesso a todos esses produtos. Do ponto de vista de, você não precisa comprar tudo que eu estou recomendando para você. Porque eu tenho você que pensa de uma maneira, mas eu tenho um outro seguidor, eu tenho 144, vamos falar de Instagram, eu tenho 144 mil seguidores, então eu tenho seguidores que pensam de maneiras diferentes, que têm necessidades diferentes. Essa semana eu mostrei, por exemplo, uma fralda reutilizável. A Hug está com uma fralda reutilizável, que eu achei uma coisa muito interessante. Fui lá, postei. Aí o que aconteceu? Algumas das minhas seguidoras, normalmente mais o público mulher que engaja com esse tipo de assunto, veio me falar: eu jamais vou utilizar uma coisa dessa, que coisa horrorosa, ficar lavando fralda em pleno 2024. Outras falaram: que incrível, eu não tinha visto que isso existia, eu achava que isso era super inacessível, vou procurar no mercado perto da minha casa para encontrar onde tem. Então assim, eu falo de diversos produtos que vão atender diversas necessidades de diversas pessoas. Uma coisa que eu, Matheus, procuro fazer: eu não jogo nada do que chega pra mim fora. Então eu não vou catar essa fralda e, porque eu não tenho filho, e jogar ela no lixo. Mostrei, acabou, jogo no lixo. Não, eu guardo tudo. Eu procuro encontrar pessoas que possam utilizar. Ontem mesmo uma amiga foi no escritório e eu falei pra ela: ó, essa caixa aí é tudo que já passou por todo mundo aqui do escritório e ninguém quis levar, só que tá aí e eu vou procurar alguém pra fazer uma doação ou alguma coisa. Então olha aí, ela já saiu catando, encheu uma sacola de coisas que ela queria, que ela achava que ela ia utilizar, e eu sempre falo isso: busque coisas que você vai realmente utilizar. Você pegar as coisas para largar lá na sua casa não faz sentido nenhum. E eu sempre faço, principalmente de roupas, assim, porque eu recebo muita roupa promocional. Então é camisa com logo da marca enorme, promoção, Black Friday, não sei o que, umas coisas assim. Eu recebo muito essas coisas, então eu guardo tudo. E sempre que eu posso, eu faço a doação de todas essas coisas. Eu procuro não jogar nada fora. A galera fala assim: Matheus, por que você tá guardando isso há tanto tempo? Eu falo assim: gente, eu ainda não achei para quem eu vou dar isso aqui. Então eu sempre procuro ter uma atitude consciente em relação ao que eu mostro. E eu sei que eu não sou a pessoa mais sustentável do mundo, e eu sei que as marcas ainda fazem pouco em relação à sustentabilidade. Poucas vezes eu recebo aquelas colmeias, eu recebo mais a plástico bolha, né? Poucas vezes eu recebo papelão, eu recebo plástico, né? Às vezes eu mando um negócio no papelão envolto num negócio de plástico. Eu falo: gente, pelo amor de Deus, né? O que vocês estão fazendo? Pra uma quê? Caixa dentro de uma caixa dentro de uma... envolto no plástico, né? Que coisa uma incrível. Caixa dentro de uma caixa dentro de outra caixa. caixa. Tá dentro de outra caixa. Recebo muito isso. O meu ponto principal não é a sustentabilidade, mas sim me preocupo muito em relação a isso e gosto de seguir pessoas que falam isso como você, que eu acho que de todo mundo que eu sigo, a mais coerente é você no seu dia a dia. Muito obrigada. Eu já te falei isso, né, em outras situações. Eu gosto muito porque eu sei que você é coerente no seu discurso, então eu procuro fazer o que eu posso. E acho que sempre dá para aprender um pouquinho e fazer mais. E acho que aos poucos as empresas estão conseguindo compreender. Mas o que eu tenho visto, empresas grandes também estão preocupadas porque elas têm uma imagem a zelar, então Sim. elas precisam. E tem muitas empresas pequenas que já estão nascendo já da sustentabilidade, né? Você deve conhecer muito mais empresas assim do que eu. O nosso grande problema hoje está nessas intermediárias, que não são nem grandes demais para ter uma reputação a zelar e nem pequenas demais para poder se voltar para esse nicho. Esse meio aqui é que é o grande problema para mim hoje, né? E é nisso que eu quero trabalhar para tentar também, de alguma forma, fazer com que essas marcas entendam sobre isso. Olha, adorei a nossa conversa. Ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Muito obrigada, eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas a refletirem mais sobre o consumo, porque eu sempre falo, né? Não é não comprar, né? Porque senão a gente destrói a nossa economia, mas sim de quem comprar, quando comprar, por que comprar, né? Exatamente. Que eu acho que é o caminho que a gente tem para seguir para uma sociedade mais justa e mais sustentável para todo mundo. Exato. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Isso, vou falar aqui com o pessoal que está acompanhando, né? Convidar vocês a conhecerem meu perfil, @geekpublicitário no Instagram. Me segue lá, a Larissa já tá me seguindo, então ó, você já tem aí a recomendação, né? E pode me xingar, falar: Matheus, o que você tá fazendo? Foi lá falar num podcast de sustentabilidade, tá aqui fazendo besteira? Pode me xingar que eu procuro sempre rever o que eu tô fazendo. Acho que não acerto o tempo todo, mas as intenções, eu garanto pra vocês, são sempre boas, tá bom? Matheus, muito obrigada.
Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Como o Matheus já disse, segue ele lá, vou deixar o arroba dele aqui no descritivo. Deixa comentário se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu mando para ele. Curta esse vídeo, compartilhe. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais.